Muito obrigada ao Dr. José Adriano Freitas de Carvalho. Quero agradecer também à doutora Carla Sequeira e quero agradecer à doutora Paula o convite e, digamos, de alguma forma expressar o prazer que tenho de estar aqui convosco e estar também com a doutora Paula e a doutora Rosa. Neste primeiro quadro encontramos o primeiro tomo e o segundo tomo do Príncipe dos Patriarcas de São Bento. A descoberta na Biblioteca Pública Municipal do Porto do manuscrito autógrafo do tomo terceiro de O Príncipe dos Patriarcas de São Bento, discursada em empresas políticas e predicáveis, de Frei João dos Prazeres, dado como desaparecido durante pelo menos 2 séculos, permite-nos concluir que o facto de se encontrar incompleto, com apenas 4 empresas, terá sido a razão do seu autor nunca o ter dado à estampa após ter editado o tomo 1 em 1683 e o tomo 2 em 1690, como estamos aqui a ver. Este estudo pretende ser uma análise, em termos de literatura emblemática, da terceira parte da obra que foi considerada o primeiro livro de emblemas português, na sua forma completa, com pictura, inscriptio e subscriptio, inaugurando entre nós de forma original a fusão entre a literatura emblemática e os tratados de espelhos de príncipes, os Specula Principum, com a literatura hagiográfica. A título de breve nota biográfica, Frei João dos Prazeres nasceu na cidade do Porto, a 31 de agosto de 1648. Aos 14 anos recebeu a cógula monástica beneditina no convento de Tibães, a 4 de maio de 1662, tendo estudado filosofia no mosteiro de São Miguel de Refojos de Basto e teologia no Colégio de Coimbra. Ao cargo de orador evangélico da corte lisboeta durante alguns anos, em que se destacou pela natural eloquência com que expressava os seus pensamentos, seguiu-se o exercício no Ministério do Capítulo no ano de 1683, tendo sido eleito cronista-geral da sua congregação. Padecendo durante alguns anos de uma profunda melancolia que lhe fez perder o juízo, Frei João dos Prazeres viria a falecer a 4 de março de 1709 no convento de Cucujães, com 61 anos de idade. A origem da obra está na polémica que opôs os eremitas agostinhos de São Jerónimo e os monges beneditinos, iniciada quando Frei António da Purificação, agostinho portuense falecido em 1658, na publicação do primeiro tomo da Crónica da Antiquíssima Província de Portugal da Ordem dos Eremitas, de 1642, tenta provar contra os beneditinos que muitos dos santos antigos, São Gregório, São Turcato, São Martinho de Dumo ou São Frutuoso, bem como os mosteiros portugueses anteriores a 910, data da fundação de Cluny, tinham sido agostinhos. Mais tarde, em 1674, o cronista-mor dos Jerónimos, Frei Manuel Leal de Barros, publicava o Crisol Purificativo, no qual negava a antiguidade e o principado do monaquismo ocidental ao príncipe dos montenegros, São Bento. Como cronista-mor da sua congregação, achou por bem Frei João dos Prazeres refutar a afronta com a edição do Príncipe dos Patriarcas de São Bento, onde expõe a prova de que os religiosos de São Bento precedem aos cônicos regulares, por ser a sua ordem primeiro aprovada, que a de Santo Agostinho, e a regra de São Bento, a primeira nomeada e a mais antiga na disposição de direito. Em termos do contexto da produção da obra, verifica-se que ao longo da época moderna em Portugal, na sequência da Contra-Reforma, a literatura religiosa e de espiritualidade, de que fazem parte as agiografias e as vidas devotas, viu alargada a sua produção editorial, assumindo uma importância significativa como veículo de divulgação de modelos exemplares de comportamento que funcionassem como alternativa à moralidade duvidosa dos conteúdos da prosa de ficção, como os livros de cavalarias e as novelas amorosas, mas sem abdicarem dos respectivos mecanismos diegéticos. Paralelamente, existe em contexto de reforma seiscentista das ordens monásticas um esforço de recuperação do prestígio e reconstrução da sua identidade histórica, bem como de divulgação por parte das ordens religiosas mais antigas, como é o caso da Ordem de São Bento, dos feitos e virtudes dos seus protomártires, de que a obra de Frei João dos Prazeres é pioneira e única neste século, no que diz respeito à sua ordem.
coagulando o ideal do contemptus mundi e a valorização da oração, na linha do monaquismo, amplificados na esteira da devócio moderna, o Príncipe dos Patriarcas São Bento é um produto híbrido entre a exaltação das virtudes e da glória da vida de São Bento, reunindo no abade de Cassino as qualidades da nobreza de nascimento e da nobreza de caráter para a defesa da antiguidade, prestígio e principado da ordem beneditina, mas também um guia espiritual e político de governantes na construção de um paradigma do perfeito príncipe cristão, enquadrado no contexto das responsabilidades das ordens religiosas relativamente à educação política e moral dos príncipes cristãos, e que se concretizam numa ideia de governo entendida como a arte de guiar e de reger as pessoas para a consecução do bem comum. No caso dos Príncipes Patriarcas, pensa-se que o primeiro tomo teria sido provavelmente pensado para refletir o perfil político de Dom Pedro II e no segundo volume para nortear a educação política do futuro Dom João V. Ao proceder à instrumentalização da vida de um santo com fins políticos, o que não seria uma associação de conteúdos comum à época, esta originalidade da associação entre a literatura geográfica e os tratados de espelhos de príncipes conferem à obra características únicas, porque embora a associação entre emblemática e política fosse muito comum nos tratados do século XVII, o mesmo já não se pode dizer das obras que associavam o género hagiográfico ao político, no que a resposta de Frei João dos Prazeres constitui um produto de grande originalidade e exemplaridade, ainda por ter conjugado o modelo hagiográfico e o estilo da retórica paranética amplificada, com a forma da estrutura emblemática, verdadeira novidade editorial à época pela raridade da produção nacional. Embora a literatura emblemática, em termos de recepção, fosse já bem conhecida e assimilada entre nós. Apesar da expressão emblemática ser uma arte já conhecida pela antiguidade grega e romana, a literatura emblemática na expressão que assumiu no Renascimento e mais tarde no Barroco começou com a edição da obra Emblematum Liber, de 1531, de André Alciato, que teve um enorme sucesso editorial e ampla divulgação europeia, vindo a assumir uma marcada influência na mentalidade cultural da Europa, nomeadamente nas formas de comunicação social e cultural e na expressão artística e literária dos séculos XVI, XVII e XVIII. Em Portugal, apesar de não se conhecerem edições traduzidas integrais da obra de Alciato, a sua influência fez-se sentir em múltiplos aspectos, nomeadamente através de livros de emblemas e nas representações decorativas e de arquitetura efêmera, mas também na forma de construção de um discurso literário dominado pela imagem. A estrutura emblemática pode, em sentido lato, incluir tanto emblemas como empresas, existindo por vezes uma contaminação muito comum na emblemática doutrinal barroca entre os dois conceitos, já que as empresas dizem respeito à intenção ou propósito particular de alguém e os emblemas são dirigidos a todos e ao bem comum. É o caso do Príncipe dos Patriarcas São Bento, já que as suas empresas fazem referência simultaneamente ao propósito particular da vida de São Bento, mas também se dirigem à generalidade da classe reinante e aos seus vassalos, apresentando uma estrutura que se aproxima mais de um emblema. Neste quadro exemplificativo, a empresa terceira do tomo I, Quid Securius, o que é mais seguro, apresenta uma estrutura tríplice, típica de um emblema completo, e não dúplice, de lema e imagem como as empresas, constituída por pictura, ou seja, imagem, gravura ou figura, inscriptio, também denominada título, lema ou mote, e subscriptio, também chamada de glosa, comentário ou epigrama, como aqui vemos representado. E citando agora Frei João dos Prazeres, costume era, entre os egípcios, o terem bordado em o do céu, onde predizia o príncipe que os dominava, a um pêssego com as suas folhas, acompanhado com estas letras, Quid Securius. É o pêssego ao modo de coração e as suas folhas à maneira de línguas. E ensinavam nisto por não haver coisa mais segura no cetro, nem em que mais eternizasse a coroa, do que só com o próprio coração falar a língua do príncipe. Em termos de livros de emblemas que mais terão influenciado Frei João dos Prazeres estão a ideia de um príncipe político cristiano representado em 100 empresas de Diego de Saavedra Fajardo, com semelhanças de estrutura e de estilo,
e também O Diálogo della Impresa Militare e Amorose, de Paulo Bobbio, entre outros autores. Os tomos 1º e 2º e o manuscrito agora encontrado mantêm o mesmo tipo de estrutura, em que a subscriptio ou glosa, desenvolvida de acordo com os processos retóricos da prosa e da paréntica barroca, tais como os conceitos predicáveis e a amplificação, entre outros, se desenvolve profusamente sobre o tema moral em causa, fundindo-se com a pictura de uma forma sinestésica e cômico-verbal, através da sua evocação em termos comparativos, metafóricos e alegóricos, quase como constituindo a trama em que o texto vai tecendo a sua estrutura. Este amplo comentário, desenvolvido ao lema em questão, é integrado igualmente tanto na temática do episódio da vida exemplar de São Bento, como aplicado tanto à educação política e moral do príncipe. O tema de cada empresa é desenvolvido com argumentos sustentados pelo recurso a referências e exemplos retirados de várias autoridades das Sagradas Escrituras, da patrística, da história religiosa e política, da mitologia, da simbólica, da antiguidade clássica, renascentistas e coetâneas, entre outros. Os episódios da vida de São Bento são baseados sobretudo no livro segundo dos Diálogos de São Gregório Magno e na Benedictina Lusitana de Frei Leão de São Tomás, entre os cerca de 147 autores que escreveram sobre a vida do monge cassinense, consultados por Frei João dos Prazeres. No que diz respeito ao manuscrito, em análise, Geraldo Amadeu Coelho Dias, no seu estudo intitulado Frei João dos Prazeres, OSV, a polémica monástica e a literatura emblemática, este estudo é de 1979, refere todas as obras de Frei João dos Prazeres citadas na Biblioteca Lusitana e declara desaparecidos os tomos 3º e 4º de O Príncipe dos Patriarcas de São Bento, com a ressalva de que terá sido alertado para a possível existência do livro 3º na Biblioteca Pública Municipal do Porto, informação essa que não conseguiu averiguar. A informação de Frei Geraldo estava correta, já que o manuscrito do tomo 3º do Príncipe dos Patriarcas de São Bento estava efetivamente nos reservados daquela biblioteca sobre a cota NFA 83. O manuscrito do tomo 3º terá provavelmente sido escrito entre 1690, data da edição do tomo 2º, e 1709, data da morte de Frei João dos Prazeres. Apesar de encontrarmos nos tomos 1º e 2º, por parte do autor, a promessa de um 3º e 4º tomos, na verdade a existência de um tomo 4º parece comprometida pela declaração do próprio Frei João dos Prazeres no manuscrito agora encontrado, quando refere expressamente que este é o 3º e último tomo. E citando, agora principiemos este 3º e último tomo da sua vida, ponderando os primeiros passos que o Santo Patriarca deu pelo inacessível do monte, guiado pelos anjos e impelido do seu espírito. Pelo excerto transcrito, qual resumo enunciativo deste 3º tomo, verifica-se que nas 4 empresas que constituem o manuscrito terminou Frei João dos Prazeres o relato do tema a que se propunha, ou seja, a conquista do Monte Cassino pelo Príncipe dos Patriarcas, pelo que esta poderá também ser uma das razões do eventual abandono precoce do manuscrito. No fim da 4ª empresa, o documento encontra-se truncado por um sinal gráfico inexistente nas 3 empresas anteriores, como se o autor o tivesse voluntariamente abandonado por razões não expressas. Mantendo o mesmo tipo de estrutura dos tomos 1º e 2º, o manuscrito, que constitui parte do projeto de um tomo 3º, seria assim, segundo expressa intenção do autor, o último a ser escrito. Mas apresenta-se incompleto, apenas com cerca de 80 fólios, 4 empresas, das quais apenas 3 estão completas, já que à primeira lhe falta a imagem, a pictura. E um total de 117 parágrafos, dimensão manifestamente insuficiente para um 3º tomo, tendo em conta as cerca de 30 empresas de cada um dos tomos 1º e 2º. Sem qualquer introdução ou índices, o primeiro fólio apresenta apenas a menção autógrafa identificativa do manuscrito. Empresas de São Bento por Frei João dos Prazeres. Tomo 3º. Uma folha mais pequena cozida ao manuscrito apresenta na frente 2 breves notas biográficas manuscritas de autoria desconhecida sobre 2 monges beneditinos do mosteiro de Tibães,
A primeira sem identificação devido ao recorte da folha, mas que pela filiação permite identificar como sendo Frei Antão de Faria, portanto que nasceu em 1655 e faleceu em 1721, e a segunda sobre Frei Gaspar Barreto, 1662 e faleceu em 1727. No verso encontramos uma breve nota biográfica sobre Frei João dos Prazeres. A presença de picturas autógrafas no manuscrito levanta a questão da autoria das gravuras sem menção de autor dos tomos 1º e 2º. A maior parte das picturas do tomo 1º são assinadas por Francisco Gomes. Algumas imagens não têm qualquer referência quanto à autoria. E 3 picturas têm as iniciais CB, o mesmo autor das gravuras do frontispício, onde é clara a assinatura de Clemente Bilingue. Das gravuras do 2º tomo, as 6 primeiras têm a assinatura do arte e as restantes não têm qualquer menção. A existência no manuscrito autógrafo de 3 picturas, muito certamente também elas autógrafas, e apesar de se apresentarem ainda em esboço, a semelhança que exibem no estilo com a maioria das gravuras do tomo 2º e algumas do tomo 1º, permitem-nos concluir que existe a possibilidade de que todas as gravuras do tomo 1º e 2º, sem menção de autor, sejam da autoria do próprio Frei João dos Prazeres. A primeira empresa não tem pictura, não tem imagem, apenas a referência águia e o lema Dictante Natura Feror, ou seja, eu deixo-me conduzir pela minha natureza, que é claramente inspirada na empresa com uma inscriptio semelhante, Natura Dictante Feror, da obra Diálogo della Impresa Militar e Amorosa de Paulo Bobbio. Representada em 4 emblemas por Alciati no Emblematum Liber, a águia, sendo das aves que mais inspiraram os autores da literatura emblemática, como sinónimo de força e poder, foi utilizada por Frei João dos Prazeres em 4 empresas dos tomos 1º e 2º, sendo sempre associada na sua magnificência e superioridade de Rainha das Aves, como símbolo do Príncipe dos Patriarcas, na qual se transfigura ou funde ao longo de toda a obra e particularmente neste primeiro emblema do manuscrito do tomo 3º. Segundo Piero Valeriano, a águia é também prognóstico de bons sucessos, pressagiando nesta primeira empresa a vitória do abade de Cassino sobre os demónios do templo de Apolo. Assumindo sempre atributos positivos de força, renovação, contemplação, visão aguda e caráter régio na iconografia cristã, o seu voo era associado à ascensão de Cristo ressuscitado e era também hieroglífico de São João Evangelista, simbologia essa utilizada na subscriptio desta empresa. Frei João dos Prazeres começa por nos descrever no primeiro parágrafo a pictura ausente. Seguindo a propensão de sua natureza, deixa a águia os vales e busca os montes. Seu natural instinto encaminha para o trono das eminências e a desvia das escuridades dos vales. Esta descrição ecfrástica da pictura está já associada ao lema da empresa, a da natureza que dita ao destino, representando a águia, metáfora de Deus e de São Bento, a essência divina e espiritual suprema, destacando o autor a importância e o respeito pela natureza, ou a essência de cada um, a inclinação na escolha da atividade a desenvolver. O autor faz a transição dos exemplos da vida do abade Cassino através da comparação entre os príncipes e Deus, que serão tão bem servidos pelos seus ministros como Deus o foi de São Bento. Através do talento, retomando no parágrafo 11 a história da vida do monge cassinense, anunciando que neste terceiro e último tomo da sua vida, São Bento, guiado pelos 2 anjos, se propunha conquistar o templo de Apolo, no Monte Cassino, último reduto do culto pagão. A imagem da pictura descrita, a águia que sobrevoa os montes, funde-se agora com o próprio abade Cassino. Contra a soberba máquina deste desanimado gigante, principia a águia dos patriarcas a agitar as asas, o sol do monacato a intensar os raios e o mar dos espíritos a entumescer as ondas. A Monte Cassino encaminha a imperial águia o voo para o coroar da sua presença, nele empenha os raios para o clarificar com a sua doutrina, contra ele levanta as ondas para lhe demolir a sua dureza. Ó monte, se até agora penha em vésperas traz de te converter o sol em mina,
a águia de te exaltar em trono e o mar em empório, franqueando-te a navegação das virtudes, com que servirás de corte às maiores dignidades da terra e de salário a grande parte dos cidadãos da glória. A segunda empresa do manuscrito do tomo terceiro tem a inscriptio in vano e é inspirada em picturas de autores que as apresentam com lemas diferentes. Representa um diamante que está a ser martelado por duas mãos que em vão o tentam destruir. Resiste o diamante aos golpes e não obedece ao fogo, nem este o abranda, nem aqueles o ofendem. Preside o diamante às pedras preciosas, cujo natural invicto inculca o ânimo dos príncipes incontrastável. Equiparado ao sol, símbolo da luz e da vida, de fidelidade no amor e no sofrimento, sinceridade e pureza, o diamante é a metáfora do Cristo Redentor, nas palavras do profeta Amós. Citando Cícero, é na adversidade que os príncipes descobrem os quilates do seu valor, e a capacidade de perseverança é comparada ao custo do relógio e ao movimento do Sol e da Lua que persistem indiferentes aos eclipses. No parágrafo 30, recupera Frei João dos Prazeres o episódio da vida de São Bento, em que este, acompanhado de Santo Amaro e São Plácido, e seguido de 3 corvos, sobe ao Monte Cassino, onde, recorrendo à inventio e ao engenho diegético do maravilhoso, diz que os passos do abade de Cassino causaram tão grande terremoto que assustaram e expulsaram do templo de Apolo os demónios. Nesta passagem, a nota associada é o excerto da Eneida de Virgílio, que se encontra transcrito nesta apresentação. Ali, em verdade, nasce um clamor, e ribeiras e lago respondem em torno, e trovoa o céu todo em tumulto. A solidez diamantina da alma de São Bento, unida a Deus, é comparada ao diamante da pictura, citando Hesíodos. Durus et animus solido ex adamante creatus. A terceira empresa, com o lema Ne possea, ou posser, aqui não é muito claro, apresenta a imagem de um sol de rosto antropomórfico com uma coluna de espiral tombada. O tema desta empresa é a ciência da governação, soberana, mas de difícil execução ao resultado, na árdua tarefa de tudo compreender e de a todos satisfazer. E citando o texto, que ciência mais dependente de todas as artes e que arte mais composta de todas as ciências. Todas as ciências têm particulares classes e todas as artes diferentes os ofícios. Não assim a majestade, que para reinar com fortuna necessita ter uma classe de todas as ciências e um ofício composto de todas as artes. A boa ciência da governação está na conjugação da diversidade de artes e conhecimentos e na boa gestão das naturezas dos vassalos no exercício dos seus ofícios ou ocupações. As regras da arte da escultura ensinam os princípios da arte da política. São essas as naturezas que o monarca esculpe como se fossem colunas, simbolizando a coluna tombada, a coluna de madeira verde ou jovem que facilita o primor da arte, mas sobre cuja inexperiência não pode o príncipe apoiar o seu governo, mas só depois que amadureça e ganhe a experiência que o tempo lhe confere. As colunas representam também as resoluções ou os pareceres formados pela ideia do príncipe ou oferecidos pela inteligência dos vassalos, que devem ser criteriosamente selecionados e apurados antes de serem aplicados pelo governante para serem úteis, como a águia que avalia a dimensão das presas antes de as capturar. Inspirando-se em Santo Agostinho, no De Tempore, o Sermão 112, o cronista beneditino compara o entendimento humano falível com o entendimento divino infalível, devendo o conselheiro ser Émulo, do girassol, que não se inclina mais que aos influxos de seu Criador, que é o Sol jeroglífico de Deus. Sem o influxo supremo de Deus, obtido pelo príncipe através da oração, como a águia que rompe as nuvens para receber a luz do sol, o governo do príncipe católico, seguindo as sentenças de São Bernardo de Claraval, deve ter em conta o tipo de situação em causa, a santidade que invoca e o mérito ou desmérito do que suplica. Na quarta empresa, a pictura representa um sol de rosto antropomórfico, cujos raios refletidos num espelho acendem um monte de lenha com o lema Spiritu meu repletus, provavelmente inspirado na frase Spiritu meu es repletus, da obra Vita
e Obitus Sancti Placidi Martyris Petros Diáconos, bibliotecário da abadia de Monte Cassino no século XII. Espelho de príncipes foi São Bento, declarou o autor no tomo I, reunindo nesta metáfora a intenção da obra e deixando-nos também uma chave de interpretação desta empresa que destaca o príncipe dos patriarcas como reflexo da luz divina emitida pelo sol, fonte de calor e de vida e símbolo de imortalidade e ressurreição, representando Deus e Cristo.